Em nosso estudo de hoje, a lição 11 do livro Amigo tem por título Calma e Fé. Realmente, não te será possível deter as vítimas da precipitação. Aqui é alguém que clama intempestivamente por dias melhores sem despender qualquer esforço para alicerçá-los. Ali é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. Mais adiante é o doente exigindo a própria cura em poucas horas depois de organizar um campo adequado para a longa enfermidade que o aflige. E com todos esses casos, reiterarás, inclusive, talvez através de familiares queridos que se mostrem incursos nesses quadros de intemperância mental, a se expressarem por estranhas perturbações. E lembrar-te-ás, porém, de que a ansiedade negativa só por si nunca serviu a ninguém. A aflição inútil quase sempre apenas mentaliza alucinações suscetíveis de piorar quaisquer problema, já de si mesmo graves e complicados. Observe os padrões da natureza. A árvore não frutesce sem habilitar-se no tempo para isso. Por mais vocifere um homem reclamando a luz solar direta num hemisfério que o relógio aponta meia-noite, reconhecer-se-á obrigado a esperar pelo amanhecer. A lâmpada, para fazer-se clarão, deve ajustar-se à voltagem a que se vincula. E uma criança, por mais prodígios de inteligência dos quais dê testemunho, somente abraçará determinadas responsabilidades quando o tempo lhe acrescente madureza ao raciocínio. Nas provas com que te defrontes, conserva a serenidade da paciência para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis do sofrimento que na terra comparece no caminho de todos. Age, constrói, abençoa e auxilia sempre para o bem, mas não te esqueças de que se não consegues estabelecer a harmonia e segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a fé no próprio coração. O texto de hoje me lembrou um capítulo marcante para a gente, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. E eu não vou saber dizer agora se é o capítulo 1º ou o capítulo 2º. Foi o início do livro. Talvez o primeiro. Vocês vão encontrar um espírito que ele vai falar o seguinte. Ele fala assim: olha, vocês estão rendendo essas homenagens todas para mim, mas eu não sou merecedor dessas homenagens, não. Eu vou explicar para vocês o que acontece de verdade. Na última encarnação minha aí na Terra, realmente eu consegui adquirir algumas virtudes, controle sobre mim mesmo, e sem eu perceber, eu comecei a me distanciar dos costumes comuns da grande maioria dos homens. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Quem falava isso era Paulo de Tarso. Mas eu cheguei a um ponto que eu me distanciei e eu estacionei. Falei, por que eu não subi mais? Aí eu comecei a perceber que de cima vinham luzes o tempo todo, iam até a direção da Terra, e que até o próprio Cristo nunca deixou de trabalhar, ele vai em todas as esferas que existem vida aqui na Terra. E me dei conta de que o aprendizado do planeta, para ser completo, tem que observar aquela máxima do Cristo, de que a lâmpada, quando a gente acende, ela não pode ficar escondida embaixo do alqueire. A gente tem que colocar o candelabro ao alcance de todos. Eu falei, então tá bom, então não é apenas o meu aprendizado. Depois que eu adquiri uma determinada luz, eu tenho que passar a luz para as outras pessoas. E aí a gente começa um outro desafio, porque a gente vai chegar à conclusão, fatalmente, foi muito difícil para mim, né? Durante esse tempo todo, adquirir disciplina, adquirir essas virtudes. Quando eu conquisto, eu também não posso permitir que de mim venha qualquer comportamento do tipo exigir que o outro que está do meu lado tenha a mesma percepção e o mesmo progresso que eu tive. E é interessante que aí o que vai acontecer? Vai acontecer como acontece, né? Muitas vezes a gente pode observar uma pessoa muito equilibrada, com uma inteligência, não só do lado intelectual, mas inteligência emocional também, e de repente está inserido numa família com um monte de pessoas desequilibradas. E a gente fica pensando assim, meu Deus, ele é o quê? Ele é como se fosse a ovelha negra, igual as pessoas usam aí, né, esse termo, né, durante muito tempo, para querer dizer que está sendo uma ovelha diferente de todas as outras.
ovelhas. Não, na verdade ele está sendo inserido ali para ele desenvolver paciência, ele desenvolver a capacidade de passar o conhecimento dele também e o exemplo dele para as pessoas, e também de progresso para aqueles que estão do lado dele. Então o Emmanuel vem falar para a gente, ó, nesse momento a gente tem que ter calma e ter fé. A gente tem repetido sempre nos vídeos que quando depende só de mim, a coisa fica, entre aspas, mais simples, mais fácil, porque sou eu que tenho que fazer o esforço, eu que tenho que adquirir a disciplina. Agora, quando depende de mais gente, não, a gente vai ficar na posição do observador e com muito carinho vai ter momentos que a gente vai ter que retirar mesmo e ficar de observação e colocar assim, eu estou aqui do teu lado. Por exemplo, vou dar um exemplo que é pai e filho. Eu sou o seu pai, eu quero mostrar acima de tudo que eu também sou seu amigo. Você vai tomar esse caminho? Não é o caminho que eu tomaria, não, mas pode ser que você seja feliz nesse caminho, então vou te dar o apoio. Se você não for feliz nesse caminho, você tem a minha ajuda aqui, eu não vou ficar magoado porque você tomou um caminho diferente daquele que eu pretendia, não. Cada um tem que escolher o seu caminho mesmo, mas eu quero continuar mostrando que eu sou seu amigo e vou fazer de tudo para tentar te ajudar nesse caminho que você está escolhendo. Aí a coisa começa a tomar um caminho legal, mas vamos ver aqui agora o repertório que o Emmanuel deixa para a gente. Alguém que está convivendo com a gente que clama intempestivamente por dias melhores, mas não faz esforço para melhorar o dia. Amigos que desistem da tolerância e vão para o desequilíbrio da irritação. O doente que ficou durante longo tempo promovendo comportamentos que vão gerar enfermidade. E depois que a enfermidade vem, ele quer melhorar logo, o mais rápido possível. Então, o Emmanuel começa a trazer exemplos de pessoas que vão estar convivendo com a gente, cada um em etapa evolutiva diferente, e que vão nos convidar principalmente a respeitar o momento deles. A gente tem uma tendência natural, principalmente sobre aqueles que foram colocados sobre a nossa tutela, ou aqueles que a gente percebe que a gente consegue influenciar, a gente tem uma tendência também de querer exigir que a pessoa alcance logo os degraus que você acha que seria o ideal para aquele momento, mas não. Como diz o Emmanuel aqui, observa os padrões da natureza. Uma árvore não frutesce, não dá fruto, sem habilitar-se no tempo para isso. Aí ele fala assim, por mais que um homem grite contra a luz solar no hemisfério, em que o relógio aponta meia-noite, ele vai ter que esperar pelo amanhecer. O Emmanuel vai trazendo algumas figuras mentais para a gente, para dizer o seguinte, natureza não dá salto e a gente vai ter que ter paciência sim, porque na verdade nós também fazemos parte da natureza. Alguém está tendo paciência com a gente vai ter que ter paciência com aqueles que foram colocados sobre a minha tutela. Agora a coisa começa a ficar mais interessante ainda quando a gente de alguma maneira, seja no ambiente profissional ou seja no ambiente religioso, a gente dispõe de pessoas com temperamentos completamente diferentes e a gente, às vezes, ao invés de uma recusa inicial em lidar com essas pessoas, a gente aceita e procura aproveitar aquelas pessoas da melhor maneira como peças de um grande quebra-cabeça que se você tirar uma peça só, você vai perceber que vai fazer falta. Por exemplo, eu estava aqui agora sentindo um cheiro de gás na minha cozinha, eu puxei o fogão, eu tirei aquele cano que liga o botijão de gás para o fogão, coloquei de novo, coloquei o braçalete dele, apertei, e eu tive a impressão de ontem para hoje que eu continuo sentindo aqui um cheiro de gás. Eu vou ter que chamar um outro profissional, porque eu estou percebendo que eu, por mim mesmo, não estou dando conta. Pode ser algum vazamento dentro do próprio fogão também, pode ser que esteja na hora de comprar um outro fogão. Eu preciso de ter essa informação. Então eu preciso conviver com diferentes, porque um vai completando o outro. Principalmente no ambiente profissional, aquela pessoa é mais estressada, ela vai ser usada no momento certo. Se você souber ali agir com um jogo de cintura, os outros estão reclamando dele, eu vou chamar os outros, tenha paciência com ele, da mesma maneira que eu tenho paciência com vocês. Aí começa a estabelecer regras para cada um, nesse dia ele vai fazer isso e você vai fazer isso. Então você não precisa se preocupar com o que ele está fazendo. E a gente começa assim a administrar de maneira que todos possam ser aproveitados e, sem perceber, as pessoas aprendem um pouco com o nosso exemplo, assim. A gente consegue influenciar, sim,
é a candeia que está sendo colocada no lugar alto, como a gente falou no início. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.